Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje daremos continuidade ao estudo de processos de separação de misturas. Então, novamente, preciso que você esteja com a lista 1 do lado. Vou pegar aqui a lição para vocês darem uma olhadinha. A gente estava falando sobre os 5 primeiros processos na aula passada e a gente vai continuar o estudo logo após o que está escrito aqui sobre imantação. A gente vai dar sequência junto com a aula de hoje, que é a aula 2, que fala sobre a separação de sólidos e líquidos. Então eu preciso que além da lista você esteja com o caderno e com o estojo, inclusive com lápis de cor, tudo bem? Para vocês fazerem algumas anotações e alguns esquemas que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então eu inicio a aula tratando de um exemplo. Então aqui tem-se uma mistura e essa mistura é constituída de areia e serragem. Então eu coloquei aqui imagens meramente ilustrativas para que vocês consigam, aqui a gente consegue visualizar, mas para que depois vocês consigam mentalizar sobre isso, imaginar como seria essa mistura. Então acho que a areia é conhecida por todos, aqui eu coloquei uma figura, mas vocês sabem que existem grãos e cores de areia diferentes dessa daqui, né? E a serragem, para quem não conhece a serragem, é um resíduozinho de madeira que pode se apresentar tanto em forma de lascas, assim, em formato de lascas, como em pó também de madeira. E ela é muito utilizada em casinha de hamster, não sei se vocês vão reconhecer assim. Mas a serragem, ela é bem levinha e vocês vão entender o porquê que eu tô querendo dizer com isso. Então, ó, tem-se a mistura de areia e serragem, então quando são colocadas em um recipiente, a gente consegue classificar o que a gente chama de sistema. E esse sistema, ele será um heterogêneo bifásico. Por qual motivo isso? Porque é possível visualizar as duas fases, uma vez que a areia e serragem visualmente são diferentes. Então a gente consegue enxergar a fase de cada uma delas. Então a intenção desse exercício, dessa questão, é que seja feita então a separação desses dois componentes. Então, por se tratarem de sólidos, o ideal é que vocês façam esse exercício toda vez que tiverem sólidos, desse jeitinho que eu vou ensinar para vocês. Lembra que eu conversei com vocês que a gente sempre tenta tratar utilizando métodos mais simples de se fazer, menos complexos? Os métodos de separação de sólidos, aqueles 5 primeiros que a gente conversou, eles são os métodos mais simples de se fazer. Portanto, se eles puderem ser utilizados, façam isso, utilizem-os. Mas aqui a gente vai ter que observar se eles são possíveis e eu aproveito e faço uma breve revisão sobre os temas. Então vamos começar. O primeiro deles foi a catação. Vocês acham que é possível catar um dos sólidos aqui e ter então uma separação eficiente de um deles? Vocês acham que daria certo? Eu acho que não, né? Peneiração. A peneiração, gente, o uso da peneira é um uso específico quando se deseja separar sólidos de tamanhos bem diferentes. Aqui a gente não tem garantia que de repente haja pozinho de serragem que tenha o mesmo tamanho da areia. Então, às vezes, as lascas da serragem elas vão ficar retidas, mas o pó ele pode descer junto com a areia, passar pela malha da peneira. Então também não é uma boa ideia. Conversamos também sobre a levigação e a ventilação, que também são processos que a gente elimina de cara. E o motivo disso? Em ambos os processos ocorre a eliminação de um dos sólidos. Eliminação, não é mesmo? Melhor dizendo, Me corrigindo. Então, o que acontece? Se elimina um dos sólidos, aqui a gente quer cada um no seu potinho. A gente quer separar, a gente não quer eliminar o outro. Então, a gente descarta esses dois processos também. E, na verdade, descarta mais um, que é o último, Foi o último dos processos que a gente conversou, que foi o processo da imantação. E o motivo disso? Tem alguém ferromagnético aqui? Também não tem, Então, e aí? O que a gente vai fazer? Então, a gente inicia agora o estudo de mais um processo que é o indicado para fazer a separação desses componentes, que é a flotação. Vamos ao conceito. A flotação ela é utilizada para separar dois sólidos que constituem uma mistura heterogênea, só que o meio para fazer essa separação é com a inserção de um líquido. Então, um líquido é colocado no sistema. Eu coloquei líquido aqui para vocês e quero já conversar com vocês que o líquido que a gente vai usar bastante é a própria água. Só que existe um ponto importante para se considerar a flotação, que o líquido, então, que for adicionado, no caso a água, ela tem que ter uma densidade intermediária no sistema. O que quer dizer isso? Que obrigatoriamente o outro componente, o outro sólido, ele tem que ser menos denso que a água
E o outro sólido que está ali no sistema, o segundo sólido, ele tem que ser mais denso que a água, porque assim ocorrerá uma separação por meio da densidade. Então percebam, precisa então ver um líquido que é menos denso, será aquele que vai flutuar, e o mais denso será aquele que vai afundar, se depositar no fundo, decantar ou sedimentar, que são termos que a gente ainda vai conversar. O que isso quer dizer? Que nenhum dos sólidos pode ser solúvel na água, solúvel nesse líquido. Então eu vou mostrar para vocês como vai ficar esse esqueminha, mas antes preciso dizer que a flotação tem aplicações reais nela. Ela é muito utilizada em processos de separação de esgoto, tá? No tratamento de esgoto, são utilizadas técnicas de flotação, assim como a despoluição de rios de pequeno porte. Só que são processos um pouco mais complexos, eles dependem de algumas reações químicas que são um pouco mais avançadas, por isso estou apenas citando para vocês. Ele é também utilizado na separação quando se deseja fazer reciclagem de plásticos. Então, para fazer mais rápido, já que são vários tipos de plásticos existentes, utiliza-se também no processo da flotação. Mas voltando ao nosso exemplo, vamos dar uma olhadinha como vai ficar. Olá, serragem e areia. Então a água foi adicionada à mistura. Então, no momento em que a água é adicionada, a serragem, lembra que eu conversei com vocês que ela é levinha e vocês têm que ter essa noção? A serragem, por ser menos densa, ela vai então flutuar, sobrenadar, e a areia, por ser mais densa, ela vai decantar, ela vai se depositar no fundo. Só que vocês concordam que a historinha de ter cada um no seu potinho ainda não finalizou? Então isso quer dizer que a flotação ela dará início ao processo. Lembra que eu conversei com vocês que alguns processos precisaram de uma sequência de etapas para serem realizadas? Então essa separação ela não para por aí e a gente vai conversar sobre isso depois. Antes, eu vou dar um outro exemplo para falar de um outro processo. Então, eu mantive a areia, claro, né, outra amostra, e misturei a areia ao sal de cozinha, ó, com a mensagem subliminar aqui, para vocês lembrarem quem é o principal constituinte do sal de cozinha, nosso amigão cloreto de sódio, que a gente ainda vai conversar muito sobre ele esse ano. Então, os dois, quando estão então misturados, eles também estarão num sistema que também é caracterizado, classificado como um sistema heterogêneo bifásico. Motivo disso? Também é possível verificar cada uma das fases. Então, agora, como a gente vai fazer para separar? Tentem, então, mentalizar sobre aqueles 5 processos anteriores e vocês verão que também não são eficientes para fazer a separação dos dois. Até porque, pessoal, a gente até diminuiu o tamanho desse grão, não é verdade? O sal que eu coloquei aqui como exemplo, ele é refinado, é um pó bem pequenininho. Então, nenhum daqueles processos seria eficiente o suficiente. Então, o que vai ter que ser feito? Aí vem o processo que a gente conhece como dissolução fracionada. Então, a dissolução fracionada, ela implica no mesmo ato, qual é? A adição de um líquido que a gente também vai utilizar a água como referência desse líquido. Só que, diferentemente da flotação, olha como é que tá aqui a teoria. Um dos componentes, ele vai se dissolver na água. Vocês estão vendo que o nome está escrito dissolução? Só que o outro componente, ele vai permanecer no estado sólido, porque ele é insolúvel. Por isso é dissolução fracionada, isso quer dizer uma parte disso acontecendo. Então vamos ao esquema. Então no momento em que a água é adicionada, o que vai acontecer? O sal, por ser solúvel em água, e a gente já conversou sobre isso, então ele vai se misturar aqui na água, e a areia, por ser inclusive mais densa, e a gente sabe disso por razões óbvias, na verdade, ela vai se depositar no fundo. Então, novamente, temos aqui cada um no seu potinho? Não. A gente tem o início da separação e também o final dessa história. Eu já vou conversar depois com vocês sobre isso. Então, outros métodos serão necessários para dar continuidade à separação. Aqui também vai ter uma sequência de procedimentos. Mas o que já é importante vocês terem noção? Diferenciar a flotação da dissolução fracionada. Primeiramente, vou dizer o que elas têm em comum. Ambas implicam na adição do líquido e, como eu conversei com vocês, a gente vai conversar bastante sobre a água.
Mas onde vem a diferença? Percebam que cada sistema ele vai se classificar no final, né, da adição de água, após a adição de água, ele se classifica de uma maneira diferente. Enquanto na flotação, já que nenhum deles se mistura com a água, o sistema vai ser heterogêneo trifásico, a água então ela vai compor mais uma fase nesse sistema. Na dissolução fracionada, o sistema ele vai ser bifásico, na verdade ele continua sendo bifásico, porque a água estará compondo a mesma fase do sólido que é solúvel nela, do sólido que se dissolveu. Então olhem como ficam os potinhos, aqui fica um panorama geral para vocês pegarem isso bem. Então ó, água é adicionada, 1, 2, 3 fases. Então, na flotação, é uma mistura heterogênea trifásica que vocês vão ter após a adição de água. Olha a dissolução fracionada. A água é adicionada, só que segue sendo bifásico. O que acontece é que quem é solúvel na água vai se misturar com ela e o outro insolúvel segue sendo depositado no fundo. Então, ó... Só que o que acontece ali, pessoal, o que é importante então vocês terem noção para conseguir diferenciar um do outro. E ó, slides importantes para serem copiados. Vocês estão vendo aí que algumas coisas não estão escritas nessa listinha. O que não tiver, gente, vão voltando, deem pause e aí vão anotando essas informações que são importantes para vocês. Então, ó, como escolher, então, entre a flotação e a dissolução fracionada? O que a gente faz para poder decidir sobre um ou sobre o outro? Na flotação, os sólidos obrigatoriamente têm que ser insolúveis em água. E obrigatoriamente também, um tem que ser menos denso que a água e o outro tem que ser mais denso que a água. Portanto, a água terá densidade intermediária. Já na dissolução fracionada, o requisito então que faz você optar por esse processo é que um dos sólidos seja solúvel. Então assim você vai optar por ele, pela dissolução fracionada, por esse processo. Qualquer situação que seja diferente do que está escrito aqui, então é óbvio que não serão esses métodos os métodos de escolha. Que situações são essas? Para flotação, se os dois forem mais densos que a água, se os dois forem menos densos que a água, porque aí vocês não verão cada um, não é verdade? Vocês verão os dois em cima ou os dois embaixo, então não vai dar certo. E também, para a dissolução fracionada, os dois têm que ter cada característica diferente em relação à solubilidade. Porque se os dois forem insolúveis ou se os dois forem insolúveis, não vai funcionar o que a dissolução fracionada preconiza, não é verdade? Bom, então essas são as diferenças importantes que vocês têm que levar em consideração. Tá, Tayana, legal, mas você falou serragem, areia, sal, é fácil saber disso. E se forem componentes que eu nunca vi na vida? Então aí vem uma informação que também é importante que você tenha em mente e que você copie esse slide daqui. Caso os sólidos não sejam conhecidos por vocês, não estejam no cotidiano de vocês nunca ouviram falar, nunca viram, nada disso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar dados para vocês. Eu vou ter que dizer se ele é solúvel ou não em água, eu vou ter que dizer se ele é mais denso ou não que a água, e assim vocês vão conseguir optar por cada um deles. Bom, então essa foi a aula 2, espero que vocês entendam e segurem aí um minutinho que a aula 3 a gente vai praticar para vocês verem como isso de fato funciona. Um beijo e até a aula 3!